Aí, Tudo André, bom, Sandra? Beleza? da hora, Tá mano. ouvindo a gente aí? Tô ouvindo, tá da hora, tá chegando um áudio legal aí. Tá, eu baixei, peraí. Ah, pronto. Agora sim. Arrumando. Ah, vocês estão com fone, então fica legal mesmo. Sim, vida. E aí, Fica Sandrão? melhor. Beleza? Da hora, mano. Primeiramente agradecer aí, né? Agradecer Oi. por estar mais uma vez com a gente nessa, nessa loucura que tá rolando. E a gente decidiu fazer a parada online, né, mano? A parada para não parar com a nossa resistência, a gente fazer a parada, mesmo que seja online, no circuito clandestino acontecer. E nesse Justo. mês, lá até o dia 30 de agosto, né? Vai ter vai rolar mais de 30 lives aí durante o mês inteiro. Legal, tenho acompanhado alguma. Bem Indígenas de legal São mesmo. Paulo, indígenas de fora de São Paulo, de outros estados e tal, moradores de quebrada, coletivos, tudo. O circuito clandestino tenta aglomerar e juntar mais, né, esses coletivos e pessoas. E a Casa da Árvore é fundadora do circuito, né, mano? Lá em 2017, a Né? primeira edição 2017. do circuito, Faz tempo. a primeira Nem edição parece. do clandestino de todas foi na Casa da Árvore, né? Que Foi a primeira, né? Pode crer. Evento. Aqui, ó. Olha, ó. Nosso quadro de participação que o Crisóstomo fez tá aqui, ó. Pode crer. Isso, que massa. Ele fez uma para cada edição, né? É, Rolou uma na Casa da pra cada lugar que rolou. Pode crer. Estúdio Solton, Casarão Arte Livre e Fofão Rock Bar, O que foram Rock Bar. as primeiras etapas do circuito clandestino. E para começar, mano, essa conversa, troca de ideia, a gente queria voltar bem antes do circuito, né, mano? E a gente queria entender um pouco como que foi a ideia de fazer a Casa da Árvore, né? Porque não é uma coisa tão fácil você querer misturar cultura e o lado financeiro também tá junto ali. Vocês sempre abraçou a cultura forte, assim, mano. Independente do capitalismo, vocês sempre abriram espaço para a cultura alternativa, mano. E não é fácil. E como que surgiu essa ideia da Casa da Árvore, né? Lá atrás, lá, né? Que ano que é a Casa da Árvore? 2015? A gente abriu no finalzinho de 2015. Outubro de 2015. A gente passou 2015 construindo a Casa da Árvore e abriu em outubro. Desculpa, a gente abriu no final de 2015. Já faz 4 anos. A gente vai pro 5º ano agora de Casa da Árvore. E a parada foi do jeito que a gente era. Agora já faz tanto tempo que já parece que se tornou mais natural até, né? Do jeito que as coisas aconteceram, que foi, tipo, essa mistura de... Realmente, não era para ser o que acabou se tornando. Era para ser um bar, um espaço nosso, que a gente fizesse o que não tinha mais também, né? Tava faltando na quebrada. Todos os lugares. Lugar para rolar um som, para a gente ter um espaço mesmo. Para os coletivos, para as ideias, para tudo. Começou a ficar escasso e no meio disso apareceu uma oportunidade e a gente, sei lá, foi tocando, foi indo com essa oportunidade e até dar no que dá, né? Tem uma versão da história que eu gosto bastante, que era que a gente montou a Casa da Árvore porque todos os lugares que a gente ia já não estavam mais legais e a gente precisava fazer um lugar que a gente gostasse, era um lugar que a gente gostaria de frequentar. E aí acabou surgindo, né, todas as vertentes, fora o bar, né, fora a cozinha, fora vender breja, parece que surgiram, eu acho, todas as outras vertentes, porque eram coisas que a gente sempre quis ver na rua, eram coisas que a gente sempre quis estar perto, pessoas que a gente gostaria de estar junto, e aí precisava de um lugar. E aí veio a Casa da Árvore. Até sobre os artistas, o rolê que aconteceu, tipo, aconteceu muito mais entre a gente, mas assim, entre a Zona Oeste, a Zona Norte e a Zona Oeste ali. Um monte de gente que a gente já conhecia, um monte de gente que a gente não conhecia também. Sim, tipo, os coletivos dos artistas plásticos, grafiteiros, fotógrafos, fora os músicos. Apresentações musicais a gente fez mais de 400 nesses anos. E com todo o rolê de todo mundo foram muitos e muitos. E da galera que tava todo mundo aqui perto da gente, né? E sem se encontrar direito ainda. Então o start foi
praticamente o mesmo start que a gente teve desse lado também, que é poder frequentar um lugar que a gente gosta de estar. Né? E fornecer isso para as outras pessoas, que tem outras pessoas que gostam também. Então, esse foi o principal, né? Aí já partiu a vontade de querer fazer um espaço plural, né? Dentro da cultura, assim, porque a Casa da Árvore é aberta para praticamente tudo. Eu vou dar um salve aqui quem está na live, porque a Sônia Aramirim entrou aqui na live. Legal. Aí ela tá falando, ela falou que a comida da Casa da Árvore é maravilhosa, que ela adora a Casa da Árvore. Ela já foi aí uma edição do circuito clandestino, teve uma exposição, né? A Guarani gente durante fez uma... a gente fez um festival também, acho que umas 2 semanas, 15 dias de festival Guarani na casa também, em 2017, talvez, ou 2018. Teve filme, teve exposição, e teve o Os Guarani cantando também, que eu colei no dia do Os Guarani. E essa festa não foi no circuito, foi uma coisa... Foi um evento da casa mesmo, não foi dentro do circuito clandestino. Foi o Festival Guarani na Casa da Árvore mesmo. Foi isso aí, da hora. E a Sônia é nossa parceira, né? A Sônia que é do nosso coletivo. E aí, Sônia, pode crer, ela tá aqui, né? Beleza. Legal. Ela que é a nossa inspiração aqui, né, mano? Quando a gente pensa quando a gente tá fraco, acha que não vai conseguir, a gente pensa na Sônia que já dá força. Porque ela realmente é uma guerreira que dá força pra gente continuar acreditando nas ações, né? Ela sempre fala pra gente continuar e nunca desistir. E dando continuidade aqui, aí vocês fizeram a Casa da Árvore lá em 2015, que ela surge no mesmo momento que o Casarão Arte Livre. O Casarão Arte Livre, ele nasce em novembro de 2015, né? E a relação do Casarão Arte Livre com a Casa da Árvore foi primeiro pelas redes sociais, porque a gente não sabia mexer em nada. E a gente começou a olhar o Facebook da Casa da Árvore para ver como que vocês faziam para divulgar evento, como que vocês faziam o texto de descrição. Então, a gente entrava lá e dava uma estudada para fazer os eventos do Casarão. Então, já tinha uma relação ali do formato que vocês faziam. A gente tentava seguir mais ou menos ali, mas nas características nossa do Casarão e com o nosso português também, que não dava para fazer o português da Lares não é a mais, né? Não dá. Então, a gente fazia o nosso português do nosso jeito ali. Aí... vários rolês, a Casa da Árvore era de terça, se eu não me engano, a terça domingo, né? Ou quarta domingo. Terça domingo, a gente começou. Sempre com artistas e sempre ela sempre deu uma ajuda de custo para os artistas, que é muito importante isso daí, mano. E toda a ajuda de custo para os artistas que iam tocar, os artistas eram bem tratados na casa, isso por isso que os artistas que iam sempre voltavam mais de uma vez, porque era bem tratado. E aí, quando foi 2017, né, aqui, ainda aí eu acho que fez um show na Foi em Casa da Árvore. 2017, pode crer. Começou uma aproximação ali, né, de troca de ideia e tal. Depois o Fofão, eu fui trocar ideia com o Fofão, para perguntar da Casa da Árvore, né? Eu falei que era o Marcelo, ele falou, não, é o Marcelo não, é o Foda-se que é o dono da Casa da Árvore. Apelido de infância. É Marcelo, não, é o apelido dele, eu conheci ele por esse nome, Foda-se. Aí ele falou, não, ele é da hora, mano, ele pensa pra frente e tal. E eu já tava com a ideia de fazer o circuito, né? Porque ele surgiu porque a gente não tinha espaço para bandas autorais tocarem. Então a gente fazia uma mini turnê. Eu acho que a gente começou essa ideia no Fofão mesmo, né? Essa conversa de montar mesmo um circuito só para banda alternativa, só para... Aí a gente fez uma reunião, trocou uma ideia lá no Fofão, não sei se o Simon também estava. Do estúdio Sótão, e a gente trocou uma ideia da etapa, de como que ia ser, o que encaixaria, o lance de equipamento, porque a Casa da Árvore já tinha uma parte do equipamento, o Sótão já tinha uma parte do equipamento, para a gente não precisar deslocar equipamentos. O Fofão já tinha, e a Casa da Árvore, a Casarão também já tinha, né? Então isso já facilitava para receber as bandas, né? Uma estrutura ali para receber as bandas. Aí a Casa da Árvore
vocês aceitaram fazer o primeiro, eu lembro que como Foi legal a pra primeira caramba. edição Pô, foi já muito são o quê? louco. Já foi em 2017 a primeira edição. Foi isso? Essa é a quinta edição. Quinta edição. Quantas a gente fez por ano? 2 por ano até agora? É porque os caras fizeram outras que durou tipo 2 finais de semana. Uhum. Eles tem pediram uma pra maior e uma menor. porque ele, como o circuito clandestino já tinha um formato, um nome, os caras, vamos pegar o nome do circuito, o Simão falou. Eu falei, não, demorou, é bom que o evento movimenta. Aí eles fizeram uma edição no Refúgio e no Fofão Rock Bar. Foi só duas, assim, duas etapas, né? Mas e teve mais outras também, agora não dá para lembrar todas, mas tá tudo marcadinho lá nos álbuns do Facebook lá. E o ano passado, que foi muito louco, né? Porque 2019 a gente fez o 14 etapas, rodou, né? No território, e a gente conseguiu encerrar dentro lá da aldeia também, Pipurã. Foi do caralho mesmo, pode crer. Em 2019 ali, a gente conseguiu. A gente foi no encerramento. Foi muito lindo, foi bem legal. E eu queria perguntar para vocês sobre esse dia, né, mano? Porque se vocês analisarem bem ali como que tava o rolê, tinha mais gente de fora do que propriamente da aldeia, né? Porque o pessoal da aldeia acho que não ficaram sabendo e tal, mas para mim foi muito importante, porque 95% que estava ali nunca tinha ido na aldeia. Sim. Isso é importante, eles estarem ali, participar da dança do Shondaro. Tinha indígena entrando no bate-cabeça. A Sônia andando de slackline. Foi um dia diferente mesmo. De verdade. Como que participar? E na verdade, puta, todo mundo, né? Agora até nos últimos anos, assim, depois do circuito, de uma parada que a galera começou a ter mais proximidade com a aldeia, com os indígenas. Mas eu também, puta, vivi no Jaraguá a vida toda, uma galera mesmo, até por falta de acesso, às vezes, de uma maneira de chegar até lá, de estabelecer alguma coisa. Eu acho que sempre faltou e o circuito abriu muito essa ideia para bastante gente, né, cara? Exatamente. A oportunidade, os eventos começaram a rolar dentro da aldeia também, depois das primeiras edições. Eu acho que o que faltava mesmo era isso, uma iniciativa mesmo, um começo, né? Uma abertura da ideia para... Mas, puta, 95% das pessoas que estavam lá aquele dia e ainda assim, 95%, mais do que isso até, da porcentagem de pessoas que moram ao redor, que moram perto da gente, que estão aqui pela Zona Oeste, ninguém conhece a aldeia mesmo. Todo mundo tem, às vezes, uma opinião, alguma coisa pré-determinada ali, mas conhecer mesmo o trabalho, saber o que acontece lá dentro de verdade, entender melhor a importância da aldeia, da preservação daquele espaço também. A galera tem uma distância ainda, né? Por mais que a gente está perto fisicamente, essa distância ainda é bem foda, né? De ser passada. E aí acho que é importante destacar, como o Má falou, né, essa ideia do circuito, a sua ideia, né, você, o pessoal que faz o casarão, enfim, essa ideia realmente de diminuir essas distâncias, né, que não são físicas, mas elas são sociais de alguma maneira, né? E a gente, todo mundo morando no mesmo espaço, mas com modos de vida ou com vivências tão distintas, né? E tão distantes. E aí o circuito vem para isso. E eu também, né? Como convidada, né? Naquele dia, como a gente estava, foi super especial realmente estar lá dentro. Eu nunca tinha entrado. O nosso filho estudou um tempão na frente da aldeia. Eu nunca tinha entrado. Tem essa coisa tanto da permissão, eu acho, né? E vocês conseguiram esse acesso pra gente, né? Que não conhecia, que não tinha esse acesso. E aí foi muito especial, porque eu acho que é a partir daí, quando a gente conhece, é que a gente desmistifica e entende realmente, né? Por que as coisas são assim, por que elas têm que ser modificadas, né? E é só quando a gente conhece mesmo. E aí, vocês realmente deram esse start, assim, tão importante, cara. Que projeto incrível. Não, a gente, um louco só não faz
não faz a loucura completa, não, precisa de outros. Vocês abraçam essas ideias. Qualquer outra pessoa fala, não, mano, para com esse negócio aí de querer rodar aí na quebrada com bandas alternativas e tal. E vocês abraçaram junto com o Fofão, junto com o Simon, e o circuito clandestino, ele tá ganhando corpo, né? Tá ganhando força, como a gente falou, ano passado a gente conseguiu fazer lá. Não sei se vocês sabem, mas esse ano o encerramento do circuito estava sendo planejado para ser em 3 dias. Sexta, sábado e domingo, na aldeia, Vicurã, Aldeia, né? Ia rolar acampamento. Eles iam arrumar um lugar para a galera acampar. Que legal! Ia ter sound system, bandas, e quando fosse à noite, ia colar todo mundo na casa de reza, e depois ia rolar um luau, fogueira, violão, percussão, eles cantando música deles, a galera cantando música também, ia ser aquela mistura da hora, 3 dias de festa. Mas, infelizmente, não rolou por causa da pandemia, mas no ano que vem, quem sabe, a gente consegue fazer esse evento. Com certeza vai! Com certeza vai dar certo. Que ideia maravilhosa. Foi uma ideia deles. Eles pediram para fazer uma festa. Olha só, que bacana. O Thiago, né? O Thiago, o ativista Guarani, falou que... Na verdade, essa, né? Meio que, conseguiram mesmo abrir essa janela, né? Faltava para os dois lados. Da gente poder entrar e da galera ter um contato também de... talvez essa liberdade a mais de convidar mesmo, de conseguir bolar um evento, ter uma estrutura para levar as pessoas para dentro da aldeia também, ou já uma coisa mais elaborada, né, mais bem pensada. E essa é a verdadeira troca, né? Aí é uma troca, né, mesmo, assim, genuína. Isso, que aí a gente conseguiu criar mais vínculo com ele e confiança, né? O evento rolou tudo bem. Quando a gente chegou de manhã, eles puxaram a energia lá para nós, deram toda a atenção que a gente precisava. Mesmo estando um pouco desconfiado, porque eles não conheciam todo mundo que estava ali. Quem conhecia mesmo era a Sônia, né? A Sônia que articulou o Thiago, vai ser aqui e tal, e rolou esse evento maravilhoso. Quem quiser ver vídeos desse evento, tem no Instagram do Circuito Clandestino e tem no Facebook do Circuito Clandestino, tem as fotos lá e tem vídeos também desse dia que foi muito importante, né? Porque a gente conseguiu deixar o vínculo mais forte ali. Com certeza. A maioria que circulou dentro do circuito rolou no dia da aldeia também e foi muito importante para esse vínculo ficar mais forte, né? E a ideia dos 3 dias de evento foi do Thiago, né? Como eu falei. Ele falou para mim, vamos fazer um evento pode ser de acampamento, pode ser uns 3 dias. Aí eu falei para ele, mano, você não sabe por que você está falando isso. Pensa bem, o pessoal é bagunceiro. Vai fazer mesmo. Não, que eu falei, então é isso. Então a gente vai fazer. O ano que vem, quem sabe vai dar tudo certo. A gente vai conseguir fazer esse evento lá, passando toda essa loucura, né? E antes que eu me esqueça, no começo de toda live eu falo, mas agora que eu não falei nessa, eu vou falar agora. A gente lamenta, mano, todas as mortes pelo Covid, não é uma brincadeira. Por isso que a gente está fazendo dessa maneira aqui. Não é uma coisa, não é números, né? A gente perdeu pessoas bem próximas, todo mundo, né? No número que cresceu aí, todo mundo perdeu alguém que conhece. E a gente lamenta as mortes e a gente tem que continuar por eles, né, mano? Para tentar mudar um pouco o futuro das próximas gerações, né, mano? Porque tá muito difícil a conjuntura política do Brasil. Aí, passando toda essa loucura, a Casa da Árvore sempre foi em Pirituba, ali perto do terminal Pirituba, sempre foi ali perto da estação, mais próxima daqui. Aí houve essa mudança, né? Mudamos, a mudança de endereço para Água Branca, isso mesmo. Que é próximo inclusive, a gente está... Estamos aqui nesse momento. O bar novo, o espaço, as nossas árvores novas aqui na frente, o rolê, a prefeitura está limpando lá fora. Daqui a pouco a gente sai ali, só para mostrar para vocês também qual é a rua aqui, como está o lugar. Diferente, né? Diferente do que era antes, o espaço também aqui é bem menor, é um galpão, mas a ideia do lugar, os coletivos, as exposições,
Nossa ideia é manter tudo também, trazer uma parte para a vida online, começar a transmitir, ter os nossos programas, canal, ter uma loja com as artes também. A gente está elaborando agora uma maneira de continuar trabalhando com os artistas, com artes plásticas, com todo o rolê que a gente fazia na Casa da Árvore também. Vamos trazer isso para o digital também, a gente está estruturando toda a ideia. E, putz, pode continuar fazendo o máximo do que a gente fazia antes também, num espaço reduzido, e dessa maneira, né? Além, puta, a doença foda do caralho, a gente não sabe ainda quanto vai durar, o que vai acontecer mesmo, né? Como, sei lá, se é só essa também, como as coisas vão ser no futuro. Então, estamos descobrindo também outras maneiras, assim, de não depender só da nossa geladeira de cerveja aqui para sobreviver. Estamos criando coisas novas. As lives também, a gente está fazendo para outros lugares. A gente fez uma parceria agora com a produtora de vídeo também e com outro espaço, a Socis. Logo, logo entra no circuito clandestino também, fazer essa conexão, mas é um espaço muito legal também, os camaradas. O pessoal produz muita arte lá também, cerveja artesanal, muito legal. E a gente está trabalhando junto nessa agora com as lives. A gente vai começar a fazer alguns programas fixos também, talvez começar a transmitir alguns cursos, umas aulas de novo, mas tudo pela internet agora, né? Ou pelo menos menos presencial do que era antes. Abrir o espaço e transmitir também tudo que a gente fizer a partir daqui. Porque a Casa da Árvore ela tá abrindo, né? Tá rolando uma flexibilização aí da abertura de espaço. Eu creio que não é uma coisa fácil. Mano, é uma coisa muito difícil se adequar às normas, porque o negócio tá no ar, mano. É uma coisa muito difícil. E não são só as normas mesmo, né? É nosso risco trabalhando, são as pessoas, A gente, tá abrindo há 3 semanas de novo. A gente começou abrindo só até as 5 da tarde. Aí desde a semana passada a gente foi só sexta, sábado e domingo também. A gente, a pretensão era trabalhar de terça a domingo. A gente tá abrindo só 3 dias e só algumas horas. Algumas horas por pouco tempo. A gente fez alguns eventos, fez uma discotecagem, fez uma voz e violão a semana passada também na hora do almoço. Mas, esse final de semana a gente optou até por não fazer nada por conta disso, assim, para diminuir mesmo o movimento, para evitar ao máximo a parada. Por mais que a gente precisa estar aberto também, que as pessoas, os funcionários, o rolê, a gente precisa sobreviver e todo mundo, mas ainda não está confortável mesmo. Sim. Não são só as normas, a vida não está confortável, a rua, a casa, por mais que tá frio também, é um sabadão, mas está vazio, pessoal. Muito mais gente tem acompanhado a gente online do que presencialmente também. É preocupante, né? Na verdade, a gente está trabalhando mesmo porque precisa ir para a ideia não morrer mesmo, mas não tá legal, e a questão, né, também é muito essa, é se adaptar. A palavra agora é essa, né? Adaptação. Nunca foi fácil, como você no começo da conversa, você lembrou bem que unir cultura e capitalismo, às vezes é super difícil, às vezes não, é muito difícil. E a gente sempre viveu muito nessa corda bamba, assim, né? Por mais que, enfim, lá em Pirituba, a gente sempre teve um público muito fiel, tinha sempre gente diferente, tinha sempre muita coisa acontecendo, era uma programação super intensa, mas ainda assim, era isso, era muito uma corda bamba. Gente, nosso filho, João, da mãe. João. E aí sempre foi essa corda bamba, né? De equilibrar conta, de ser honesto com as pessoas, né? De ser diverso, de manter a nossa identidade, né? Sempre muito de forma clara, assim, né? E aí veio a pandemia agora, veio a mudança, a gente abriu, ficou 1 semana, 2, fechamos, aí reabre com tudo diferente. Então, toda hora é um soco no estômago. Mas... A gente fechou o ano passado por necessidade mesmo, não foi um plano. Sim. Não foi por causa de um plano, nem por necessidade. Deu uma embaçada no nosso esquema mesmo, a gente teve que sair daquele espaço. E aí mudou para cá, uma correria, assim, reformamos e inauguramos em menos de 20 dias. Começamos a trabalhar e em menos de 20 dias de novo a gente teve que fechar. Estamos há 6 meses já fechados, a gente acabou de reabrir há 2 semanas atrás, então
Nossa, essa corda bamba é bem bamba. E aí é isso, e aí é se adaptar o tempo todo, né? Então, sempre pensando no que dá para fazer diferente, né? O que dá para acrescentar, como dá para fazer tal coisa, como não dá, sempre testando e sempre fazendo, sempre se unindo, né? Com pessoas muito bacanas, ainda bem que a gente tem você, um dos nossos grandíssimos parceiros, o Edu Dias, o Patrick mesmo, o pessoal da Moai Filmes, que é o Arnaldo. Então, sempre com pessoas, graças a Deus, muito queridas, muito bem dispostas, mas sempre assim, sempre pensando o tempo todo em como adaptar, em como fazer bem, melhor, de maneira segura, de maneira rentável também, né? Porque, enfim, temos família, temos funcionários, mas é isso, é sempre tentando manter a identidade. Aí, isso que é mais importante, talvez, também agora de destacar, que a gente se mudou, muita gente pergunta, né? Nossa, mas por que mudou? É outra Casa da Árvore, né? Então é unidade 2. Tem gente que acha que a gente está com 2 lugares. E aqui é uma coisa diferente, é uma filial. A gente fala, não, gente. É a mesma Casa da Árvore, só está em endereço diferente, é isso, né? Com algumas propostas novas, projetos novos, mas a Casa da Árvore ainda é isso, né? Ainda é um lugar de se encontrar, que seja presencial ou virtualmente, é um lugar para discutir arte, para discutir cultura, para discutir políticas públicas, para discutir o que for que seja, sabe? Ainda é a gente, assim. Ah, não. A Casa da Árvore, o que a gente admira também é o posicionamento político que nunca foi em cima do muro com nada, sempre se posicionou. Isso para a gente é importante se posicionar, sabe? Porque tem que saber que lado que as pessoas estão. E a Árvore nunca deixou de se posicionar. Isso é muito importante dentro de uma construção, né? De ideias que a gente quer levar para frente, assim. Isso é muito, muito importante, né? E, como você falou das redes, né? É difícil sobreviver sem uma rede, sem as ajudas, né? O Rock Bar, o Atitude Punk, que é a nossa referência da década de 90. O Marcelo deve ter colado em algum rolê ali no Donária, com certeza. Ali. Rolei vários. Do movimento punk. O Atitude Punk fazia evento dentro da aldeia na década de 90, né? Show punk lá dentro. E a gente tem como uma das nossas referências fortes aqui da Noroeste, que é o Atitude Punk, né? Que é um coletivo hoje, mas na época os caras falavam que não era coletivo, não. Era uma gangue, né? Na época era uma gangue. Era a gangue do fofão, né? A ideia de coletivo é muito contemporânea, né? Não é dessa época. Pode crer. Tanto é que a gente fez o casarão e a gente não sabia o que era coletivo. A gente fez o evento e a gente não sabia o que era isso. Esse nome coletivo Ocupa Peninha surgiu depois, porque perguntaram para alguém, como que é o nome do coletivo de vocês? Alguém falou. Já virou um nome próprio, né? O coletivo Ocupa Peninha. Porque a gente não sabia o que era isso, o que era coletivo, o que era essa movimentação. A gente não sabia que existia editais, a gente não sabia de nada. Era uma falta de informação, assim, que não chegava essas coisas, né? A gente foi saber disso quando a gente começou a colar no Quilombac, né? Aí o Soró começou a pegar no pé pra gente... Saudoso Soró. Eu acho que em todas as lives o nome dele é falado. Então a gente falou, mano, Soró... Tem que ser, né? Tem que ser falado sempre mesmo. Ele tá aí. Ele sempre vai ser. Firmeza permanente. Eu lembro que ele também fez um evento no Quilombac e ele te chamou para colar lá, falar sobre economia. Foi uma roda, um debate, Foi sobre empreendedorismo cultural também, junto com... Você estava também, Estrão, nesse daí? Não, esse eu não lembro se você participou. Não, o Fofão, né? O Fofão que era para ir. Foi o Fofão, eu fui com a Andréia também, com o pessoal. Quando eu acho que logo que eu conheci ele também. Quando era um cara especial mesmo. Porque ele pensava assim, ele sempre pensava em redes, assim, e ele sempre pensava... eu lembro nesse debate, quando ele me convidou, que a gente começou a conversar, tal, a falar, ele falou, achei que eu tinha chamado um empresário, chamei outro comunista igual nós aqui para fazer parte, não contou,
Pô, quando coloquei o cara aí de contraponto pra falar com ponto de vista de empresário, o cara pensa igual nós. Não, não saiu do jeito que eu esperava. Ai, caramba, mano. É, ele, Toda ele razão. falou, eu entendi agora. Ele falou, vou chamar uma pessoa que pensa diferente da gente pra gente ter pra chegar lá. Pra ter um contraponto Mesma na fita. discussão. Pô, mano. Não deu certo. Mesma fita. Mesma É, fita. mano, da hora. E dentro dessas coisas que acontecem, outra coisa que juntou bastante pessoas, assim, é o Sarau Segunda Negra, né, mano? Que o Marcelo sempre colava Pô, mais. meu favorito. A live já Toda foi uma vez, toda segunda-feira. Eu segunda-feira. fui, que o ruim fiquei 3 anos, né, tentando me formar de novo, ainda bem que eu consegui, mas com a faculdade, com a licenciatura eu não conseguia. Mas consegui fugir um dia e fui, recitei, e amei, fiz um monte de amigos novos, foi muito legal, muito legal. É meu Não, rolê da hora. favorito também. É o único lugar ali na Casa da Árvore, assim, que fazia sempre questão de estar, toda vez que possível. Eu nunca nem recitei no sarau, né? Não pra isso. Eu gostava mesmo, eu sempre gostei de estar lá, de estar, de ouvir, de acompanhar, de ver a parada acontecer mesmo. É uma parte que dá força também, dá Exato. disposição pro resto da semana, ver que, putz, a gente não tá sozinho num monte de ideia, um monte de coisa e tá mais perto do que a gente espera, né? A maior parte das vezes. Dá pra só chegar, ficar ali no seu cantinho, em silêncio e, puta, absorver, não precisa só absorver mesmo, dá pesada, da hora. Não sei se o Sim, Fofão meu, tá aí também, aquele gordo safado. Não, o Fofão? É. O Fofão, ele é anti-live, mano. No Instagram. Ele não participa, né? Ele só Antes, agita, mano. é, Filha da puta, assiste aí, hein? Não vai, pra assistir a porra da live que tá rolando lá, mas ele mesmo não cola. Mas tem uma live marcada com ele aqui, que vai ser a Sônia trocando ideia com o Fofão. Então essa aí eu quero ver ele falar não. Eu ver ele falar, não vou falar com a Sônia. Ele não vai fazer isso, né? Então, a gente já apelou. Que nem o Vagnão da Brasa. O Vagnão da Brasa sabia que ele não queria participar de live. Aí Mas chamou, né? Eu via deles. O Olho do Furacão, né? Isso. Aí o Vagnão da Brasa chamou ele e apelou. Falou, ó, você vai conversar com a Sônia Bichain. Você vai negar isso? Aí ele não teve como negar. Não, aí apertou, né? A gente tem que participar dessa parada. E a outra coisa, mano, também, que a gente estava trocando ideia, que não tinha muita aproximação com as aldeias, mas eu queria saber, assim, de cada um, de quando vocês eram mais novos, assim, se vocês já sabiam que tinha aldeia ali, se vocês colavam no pico e tal, como que era a visão, tá ligado? Porque eu tinha a visão que a maioria tem, que aprendeu na escola, que era folclore, né? Só que eu colava no pico e eu via os índios e eu falava, mas como que é folclore? Eles estão aqui, né? Eu ficava com essa coisa na cabeça e tendo festa de índios dentro da escola falando que era folclore, né? E como que vocês teve uma visão, assim, realmente da aldeia, né? De adolescente ou não teve, só mais velho ou tal, que começou a entender o que era. Na verdade, eu sempre morei em Taipas, sempre estive no Jaraguá, sempre frequentei o pico, assim, desde criança, desde que eu nasci, com meus avós, com meus pais, depois comigo sozinho. Mas a aldeia sempre teve ali, eu sempre tive muita curiosidade. Mas justamente essa, eu nunca até um tempo atrás, eu nunca tinha achado nenhuma abertura para entrar na aldeia, para conversar com alguém, para conhecer o lugar, para sempre, puta, ela teve ali, ela sempre fez parte da paisagem, sempre, puta, tive contato com a molecada no pico principalmente, mas não tinha uma abertura mesmo, como conhecer, quem procurar, quem recorrer para conhecer a aldeia mesmo, entender o que acontecia lá. Tipo, foi sempre presente, mas só figurativamente, assim, esteve sempre ali, mas eu nunca. Depois mesmo que a gente começou, que a gente se conheceu, que a Casa da Árvore começou a rolar, as primeiras ideias do circuito mesmo, eu acho que eu fui com você e com o Fofão, as primeiras vezes na aldeia, quando eu conheci a Sônia, a gente falou do primeiro festival na casa também, mas antes disso, para mim era um espaço, assim, sabia que estava lá, sabia que, puta, território é Guarani, mas o que acontecia mesmo, como era a aldeia, nem ideia assim do espaço físico que ela ocupava, além daquela parte ali da frente do pico mesmo,
o outro lado do pico, do resto do rolê. Meio que assim, eu tava lá, mas eu não sabia de nada mesmo. Consegui mesmo agora participar, Nossa, pra conhecer, mim, adentrar o rolê mesmo. Agora com o circuito, com as nossas iniciativas, assim, dos coletivos. pra mim foi a mesma coisa não, porque nem do Jaraguá eu sou, né? Eu sou da freguesia, que é mais pra baixo. E ainda foi mais alheia, eu acho, também, essa minha visão, né? E a minha construção sobre o povo indígena, né? Vindo desse lance da escola, como você falou, né? Sempre muito mistificado, né? Sempre de uma maneira que é isso, muito distante do que era, como na verdade não é. Mas eu, como de família, né, de povos negros, né? Então essa questão do povo marginalizado, né, como os negros, como os indígenas e tudo mais, sempre teve muito presente na minha vida, de alguma maneira. Mas conhecer a história realmente da comunidade que vive tão perto da gente, né, ali, principalmente aqui em São Paulo, e eu sempre também tinha uma ideia um pouco também bem infantil e alheia, assim, né, isso de que índio só tinha lá ou no Amazonas, né, ou no Mato Grosso, né, nunca perto, assim, né, na nossa cidade, em São Paulo, né, nessa Babilônia horrorosa. Mas aí tem, né, existe, tá muito perto, tava muito do nosso lado. E aí veio também essa aproximação, veio com a Casa da Árvore, assim, então, e com vocês, né, com as parcerias e com os projetos de vocês, foi que elucidou muita coisa. E aí é mais um presente, né? A Casa da Árvore é cheia de dar presente pra gente. Esse foi mais um, assim, né? Foi essa aproximação e esses novos conhecimentos, assim, né? Já deveriam ter sido conhecidos, mas demorou tanto para chegar, né? Uma pena, mas ainda bem que chegou. Sim, o importante é a gente também reconhecer, né, a nossa falta de até coragem de querer se aproximar, de querer fazer algo, mas tudo é no tempo certo, né? Exato. Tudo é no tempo certo e tá aqui, ó, seu filho aí, com certeza ele vai crescer ouvindo falar o que é o povo indígena, que a aldeia a gente pode colar, que a gente tem que respeitar eles. Pô, ele frequenta junto com a gente todos os eventos. Exato. Esse é o trabalho de base, né, mano? É o que a gente fala. Crescer, ter uma oportunidade desde o início, mesmo que a gente não teve, de conhecer, exatamente, de interagir melhor, de aprender como respeitar e preservar uma outra ideia, mesmo que a gente não teve oportunidade nenhuma com a ideia certa mesmo, né? Foi esse folclore de escola que vaiado na nossa educação. Mas... E a Casa da Árvore, ela também, dentro, que é muito difícil, dentro de todo o seu processo ali de se manter, ela também pensa num trabalho de base. Né? E isso é muito, muito importante, né? É difícil, mas é uma coisa meio que necessária, assim, né, mano? Você ajudar os trabalhos de base que acontecem, de longe ou de perto, a Casa da Árvore está envolvida dentro do que está acontecendo, dentro da cena. Eu tinha uma visão da Casa da Árvore antes de conhecer, que era uma visão de outros bares, né? Pô, mano, o cara tem um bar e vai fazer o corre dele, não vai ficar pensando no que nós tá pensando aqui, porque o cara tem que girar a grana e tal. E eu até falei pro Marcelo, já falei para ele que eu me surpreendi quando eu conheci. E você já mostrou outra coisa, falou, não, mano, a gente é isso, mas a gente é muito mais que isso. Podemos ser mais, não precisa pensar só nisso. Dá para fazer o social junto, dá para fazer o trabalho de base junto, né? Porque se vocês fazem um trabalho de base, vocês atingem outras pessoas, mas vocês atingem a família de vocês também. A nova geração de vocês vai crescendo dentro disso, né? E isso constrói uma outra rede, uma outra linha de pensamento para o futuro, né? Porque esse não é um trabalho de médio prazo, é de longo, né? Então a gente está nesse processo, a gente é reflexo de outras lutas. Creio que vocês formaram a Casa da Árvore porque vocês são reflexos de lutas que passaram, de pessoas que inspiraram vocês a criar dessa maneira, né? Como a gente também é reflexo de lutas, né? O circuito clandestino era reflexo de lutas que passaram, de coletivos que estavam lá atrás, dos indígenas, dos quilombolas,
mais contemporâneos que a gente pôde acompanhar. Então, o circuito clandestino, a Casa da Árvore, é reflexo disso, né? Então, a gente não consegue fugir totalmente desse trabalho, né? Porque a gente é reflexo de luta. Né? É a gente, exatamente. Isso tudo é a gente, né? Não tem como fazer outra coisa diferente. Não vai sair, né? E agora a gente já está chegando até na reta final aqui da conversa, que bate uma hora aqui o Instagram cai a live. Mas a gente tem um tempinho aqui para ainda trocar uma ideia lembrando que amanhã a 14ª etapa vai ser com o Quilombac, às 18 horas também. Aqui no Instagram do Destino vai ser a Sônia Aramirim conversando com o Quilombac. Segunda-feira tem o Sarau Segunda Negra, a 15ª etapa, e vai ser a última etapa dentro do circuito, conversando com a... Nossa, esqueci o nome dela agora. É uma indígena aqui Ela é Pataxó, mas ela mora aqui na aldeia Guarani. Estou tendo ideia com ela. Mas toda a programação está no circuito clandestino. Vocês podem entrar lá e ver toda a programação. Vocês podem entrar no Facebook e ver toda a programação. Aprendemos bem com a Lari e a gente coloca as informações que precisam. Vocês podem entrar lá que vai estar tudo lá. Eu queria que vocês dessem as suas considerações finais, falassem do futuro da casa, como que vai seguir aí, né, dentro dessa conjuntura, né? E é isso. Bom, acho que primeiro a gente precisa agradecer, né? Valeu, da hora, muito bom o convite, obrigado mesmo. Tamo junto pra tudo, sempre, pra tudo mesmo. Do futuro a gente não sabe. A coisa tá preta, né? Não sabemos mesmo. A casa tá aqui, continuamos firmes e fortes, continuamos trabalhando, continuamos. Vou mostrar aqui pra vocês a casa. Deixa eu ver, tá vazio, inclusive, né? Tem um pessoalzinho lá fora, a gente aqui. Tá 8 graus, eu acho, aqui. Tá 8 graus. Tá bem frio. Frio do cacete. Passa o endereço aí, onde que a casa então, acho que é importante falar, né? A gente tá, então, agora na rua Carijós, número 248. As informações também estão aqui na bio do nosso Instagram. Quem ainda não segue, vai lá e segue, porque a gente mantém sempre a programação bem atualizada. No site também, www.casadaarvorebar.com.br. No Facebook, Casa da Árvore Bar e Cultura. A gente está funcionando agora ainda, né, nesse período de pandemia. A gente está funcionando de sexta a domingo, das 14 às 22 horas. Novidades que vem por aí, então esperem, aguardem, vão acompanhando a gente, porque vai vir então a loja Casa da Árvore, que vai ser meio que uma galeria online, com muito artista plástico muito bom, com vestuário, né, moda, artes visuais, mais algumas coisas. Vai vir também aí um programa com Moisés da Rocha, maravilhoso. Vamos falar muito de samba, vamos falar muito de tradição. Então aguardem, acho que fora isso, acho que talvez mais tem DJ, tem comida, a gente está trabalhando com comida japonesa, sempre cerveja, sempre nossos drinks originais. Um espaço super aconchegante, venham visitar. A gente está bem na porta da estação Água Branca da CPTM. Desceu do trem, a gente está aqui, ó, vai dar para ver aí também. Mas o trem tá bem ali, ó. Tá baixando agora, inclusive, a cancela. Linha vermelha. Na linha vermelha, linha Rubi, né? Linha Rubi, 7 Rubi. Linha 7 Rubi, a gente tá bem na frente mesmo da saída da estação. Desceu, só tropeçar, caiu aqui dentro. Assim de nos encontrar. E obrigada, Sandro, aliás, obrigada pelo convite. Obrigada sempre pela parceria. E, como sempre, a Casa da Árvore abertíssima para vocês. Aí do circuito, do casarão, do sarau, do pão, enfim, de todo mundo, porque a gente tá aqui na Água Branca, mas nosso coração também sempre vai ficar aí da zona noroeste. Nossa raiz é aí, então estaremos sempre abertos para tudo sempre.
E depois a gente articula um sarau Segunda Negra online aí com a Casa da Árvore. Aí seria Muito bom, vamos sim. Da hora. A gente agradece também e circuito clandestino sem a Casa da Árvore não é circuito clandestino, né? Vocês fazem parte da fundação, de toda a ideia, lá desde o começo, e sempre que a gente for fazer o evento, a gente vai ter que envolver a Casa da Árvore de alguma maneira, né? Não tem como não envolver vocês estão juntos. Então, eu queria agradecer por você estar junto mais um ano. E é isso, a gente vai seguir aí firme e forte. Precisamos de todos vivos aí depois que toda essa loucura passar aí, para a gente poder aglomerar pessoas. Estaremos juntos e ao vivo, logo que possível. Fiquemos firmes até lá, viu, gente? Álcool gel, máscara. A gente tá esquecendo sempre quem tá vazio, mas máscara, álcool gel, não esqueçam. Se cuidem. Sim. Valeu, muito obrigado aí. Beijo, Sam, obrigada. Beijo, Sandrão. Que encostaram aqui. Valeu, quem estava aí junto também. Quem acompanhou. Estava no IGTV do Circuito Clandestino e também no YouTube, no canal do Salve Quebrada. A gente está subindo todas as lives lá no canal do Salve Quebrada, inclusive as que já passaram já estão lá. Você pode ir lá, quem quiser conhecer mais, vai estar lá no YouTube do Salve Quebrada no canal, porque a gente crê que é um material que a gente está juntando de história, de memória, né? No canal, até para usar em escolas também. Lógico. Muito massa. Porque a gente tem que ouvir, para ouvir o que o território tem a dizer, mano, é importante, né? Lógico que a gente a gente não atinge o território inteiro ainda, longe disso, tem muita coisa que acontece, mas o Circuito Clandestino está trabalhando para poder atingir o mais e mais possível de pessoas, de ideias. E é isso. Muito obrigado, valeu, hein, mano? Se cuidem aí. Obrigada, você também. Seu um beijo. Tchau, tchau. Até já já. Valeu.